Wang é um fraco, virgem perdedor que nunca teve uma namorada, então ele é ridicularizado e ignorado toda a sua classe, mas, assim que um amigo de infância diz, ela tem uma queda por ele, todos os seus inimigos aparecem e batem nele por isso. Eles então o jogam de uma ponte e o deixam morrer. Mas, quando Wang está se afogando, ele encontra um cubo brilhante, artefato no fundo do lago, e depois de tocá-lo, ele recebe um poder inimaginável, permitindo que ele se vingue de seus valentões e governar o mundo. Mas vamos começar desde o início. Wang está em uma reunião do ensino médio com todos os seus colegas de classe, e eles estão todos jogando Jenga. É a vez de Shen Yao fazer um movimento, mas quando ela olha para Wang, ela fica confusa e bagunça. Como parte do jogo, qualquer um que derrube a torre é obrigado a revelar um segredo. Então o grupo pede a Shenya para dizer a eles quem é sua paixão. Wang começa a sorrir assim que ouve isso. Então seus colegas começam a provocá-lo, porque não há nenhuma maneira de Shen Yao como um NPC de aparência simples como ele, mas para surpresa de todos, incluindo Wang. Shen Yao admite que realmente gosta dele, e ela deixa bem claro que não está brincando, porque ela gostou dele. Desde o dia em que se conheceram no ensino médio, Wang está muito atordoado porque ter Shen Yao confessando a ele é como um sonho tornado realidade, mas, logo após o mixer terminar, ele foi sequestrado e atualmente está sendo espancado até virar uma polpa. Perto do rio, Wang nunca conheceu nenhuma dessas pessoas em vida, mas seu chefe Sanjin acontece de ter uma queda por Shen Yao, e depois de saber que Shen Yao gosta de Wang, em vez de apenas pegar o L e seguir em frente, ele decidiu levar Wang até o rio e ter seus subordinados ameaçados de matá-lo. Wang reconhece Sanjin como líder de uma gangue notória, e ele também se lembra ouvir que Sanjun assediava constantemente Shen Yao. Então ele percebe o que está acontecendo aqui, mas não há nada que ele possa fazer contra tantos oponentes. Sanjin então faz videochamadas para Shen Yao do telefone de Wang e diz a ela para dar uma olhada no lamentável estado de sua paixão. Shen Yao está horrorizado ao ver o que Sanjin fez com Wang. Então Wang grita para Sanjin deixá-la fora disso, e ele não quer que ela se preocupe com ele. Mas Sanjin tem a intenção de fazer Shen Yao assistir à humilhação de Wang. Ele diz a Wang que ele é um perdedor tal e que ele não tem o direito de namorar alguém tão perfeito quanto Shen Yao. Ele então ordena que Wang jure que ele nunca vai se envolver com Shen Yao novamente. Caso contrário, Sanjun diz que vai jogá-lo no rio. Agora Wang poderia pegar o caminho mais fácil e jurar que ele não vai falar com Shen Yao novamente, mas Wang nunca a trairia assim. Então, em vez disso, ele dá uma cabeçada no cara que o segura. Para o crédito de Wang, que foi uma cabeçada realmente sólida, mas infelizmente para ele, era tão sólido que o cara segurando ele acidentalmente soltou. Então Wang acaba caindo no rio. Sanjin começa a entrar em pânico. Ele nunca planejou matar Wang, ele só queria assustá-lo um pouco. Para que ele não roubasse Shen Yao dele, ele chama freneticamente por Wang para ver se ele está bem, mas ninguém responde. Então Wang provavelmente está morto. Isso significa que Sanjun acabou de cometer assassinato e ele deixou Shen Yao testemunhar a coisa toda. Enquanto isso, dentro da água, Wang está se afogando, mas ele não se incomoda em tentar se salvar, porque se ele não pode proteger aquele que ele ama, então não há sentido em estar vivo. Enquanto sua vida passa diante de seus olhos, Wang tem uma visão de sua infância. Ele tinha acabado de fugir de uma luta e, pelos padrões do ensino médio, que instantaneamente destruiu toda a popularidade que ele costumava ter. Para realmente esfregar, ele ouve duas garotas falando sobre o quanto ele pensa que é um bebê chorão. Horas se passaram e quando o dia escolar terminou, todos foram para casa, mas Wang ficou para trás e continuou a amuar. Eventualmente, Shen Yao sai do portão, mas ela para assim que ela percebe Wang sentado perto do portão. Então ela pergunta a ele o que há de errado. Wang permanece em silêncio. Então Shen Yao assume que deve ter esquecido seu guarda-chuva e se oferece para compartilhar o dela com ele, para que eles possam caminhar para casa junto. Wang recusa sua oferta e diz que pode voltar para casa sozinho. Mas Shen Yao lembra que ainda está chovendo e ele não tem guarda-chuva, então ele vai ficar encharcado. Wang percebe que ela está certa, mas ele diz que pode apenas esperar aqui até que a chuva pare. Shen Yao acha Wang muito engraçado, mas então ela percebe um corte em seu braço. Então ela pede a ele para deixá-la ver. Wang inicialmente se recusa, mas Shen Yao diz que ela só quer ajudar a vestir a ferida. Wang eventualmente concorda. Então Shen Yao coloca um curativo no braço e sopra um beijo nele para torná-lo mais rápido. E naquele exato momento, Wang já havia imaginado os próximos 50 anos de sua vida. Com Shen Yao ele agradece por sua ajuda e, daquele momento em
diante, os dois eram praticamente inseparáveis. De volta ao presente, o vinho acorda na água e ele percebe uma luz vindo do fundo do rio. Ele já afundou muito longe para ele voltar à superfície antes que ele se afogue, então ele decide se comprometer com isso e nada para verificar a luz antes de morrer. Uma vez que ele chega ao fundo, ele encontra um pequeno cubo brilhante lá, então ele pega e antes que ele perceba o que está acontecendo, o cubo se ativa e vai para dentro dele. De repente, Wang sente uma dor imensa por todo o corpo e alguns momentos depois, ele é teletransportado para fora da água e começa a viajar através de um buraco de minhoca que o coloca no meio de um cubo. Quando o vinho acorda, ele começa a entrar em pânico porque ele estava se afogando. Um segundo atrás ele está aliviado por estar vivo, mas agora ele não tem ideia de onde está ou como chegou aqui. Por falar nisso, então, o sistema aparece na frente dele e anuncia que Yama tem o poder de desenhar um 15 raio do metro ao seu redor e dentro dessa área ele tem permissão para se teletransportar para qualquer local instantaneamente. Nada disso faz sentido para Wang, já que ele não acredita que o teletransporte é real, mas no próximo momento, ele é teletransportado contra sua vontade, ele aparece no céu acima do canal e Wang começa a surtar novamente, porque ele está muito alto e ele está preocupado que ele possa cair para sua condenação. Mas ele está realmente flutuando, então ele está seguro. Uma vez que ele se acalma, ele olha para o chão e percebe que Sanjin está desesperadamente procurando por ele na água, porque ele está preocupado que ele possa ter matado Wang. E ele acha meio divertido, mas alguns segundos depois, ele é teletransportado para um novo local. Sanjin tem a sensação que alguém estava apenas observando do céu, então ele pergunta a seus subordinados se eles ouviram alguma coisa agora, mas eles pensam, Songjin deve ter acabado de alucinar, então ele diz a eles para continuarem procurando por Wang. Enquanto isso, Wang acabou sendo teletransportado para uma sala de aula vazia na escola dele, e agora ele tem certeza de que você realmente pode se teletransportar, mas ele não entende como ele conseguiu esse poder. De repente o sistema fala e diz a Wang que ele acabou de continuamente ativou sua habilidade de teletransporte. Wang começa a pirar e se preocupa que ele possa estar ficando louco, já que ele está ouvindo vozes em sua cabeça, mas o sistema o corrige, porque na verdade está no corpo de Wang, não sua cabeça, que ainda não é muito reconfortante. Então Wang diz para sair de seu corpo, mas o sistema o ignora e avisa que alguém está se aproximando. Há um membro daí caminhando em direção à sala de aula, porque ele ouviu um barulho estranho vindo de dentro, mas quando ele abre a porta, tudo o que ele vê é uma sala de aula vazia, com uma poça de água no chão. Wang acabou voltando para sua casa, então ele decidiu tomar um banho para relaxar. Uma vez que ele terminou seu chuveiro, ele pega o telefone e de alguma forma ainda funciona, mesmo que estivesse no fundo do rio com ele. A primeira coisa que ele é ligar para Shen Yao, para que ela saiba que ele está vivo, e assim que Shen Yao responder, ela começa a perguntar freneticamente se ele está bem. Ele diz a ela que está bem, mas ela acha que Sunjun foi longe demais. Então, ela pergunta a Wang se eles deveriam denunciá-lo à polícia. Honestamente, Shen Yao deveria ter chamado a polícia no momento em que viu Wang cair da ponte, mas Wang diz a ela que não há necessidade. Ele conseguiu fugir sem Sunjun o avistando, então agora ele provavelmente ainda está procurando no rio para o corpo de Wang, e se preocupar com todo o tempo potencial de prisão, ele poderia obter de qualquer maneira. Muitas coisas aconteceram hoje, então Wang diz a ela para descansar um pouco por hoje, e desliga. Ele então se deita em sua cama e se pergunta o que ele vai fazer sobre seu sistema, porque ninguém acreditaria nele mesmo se ele lhes dissesse. De repente o sistema aparece novamente e pergunta se Wang já se acalmou. Wang pergunta por continua seguindo, mas o sistema o lembra que é uma parte de seu corpo agora, então o vinho não pode fugir disso. O sistema então ativa o cubo e o vinho é sugado para dentro mais uma vez. O sistema explica que estabeleceu uma conexão com o corpo do vinho, então, em outras palavras, o vinho está preso a ele para sempre, que o torna o usuário do cubo orádrico, sistema universal, e por extensão, o mestre do sistema. Wang ainda não entende totalmente, então ele pergunta ao sistema onde ele está. Então, explica que este é um espaço macro dentro do cubo, e mesmo que o cubo tenha apenas 3 centímetros cúbicos, grande tem muito mais espaço por dentro, porque sabe que o sistema está dizendo a verdade. Então ele pergunta por que se preocupar em ajudar alguém como ele, e o sistema diz a ele porque quer realizar seu sonho, e esse sonho é se tornar o rei do mundo. Wang tenta praticar seu teletransporte com o sistema, mas ele logo fica sem energia. Então ele quase cai da borda de um prédio. O sistema diz a ele que suas reservas de energia quase foram esgotados, então vai ter que limitar o teletransporte. Uma vez por minuto, Wang decide fazer uma pausa no teletransporte, praticar por enquanto, já que seria ruim se ele ficasse sem energia. 1000 pés no ar. O sistema diz a ele que há uma maneira mais segura de praticar, e em teoria, ele deve ser capaz de usar seus poderes para ver tudo dentro de 15 metros. Wayne decide tentar
está, e com seu novo poder ele é capaz de ver seu quarto, um casal na cama, e um de seus vizinhos enquanto ela está na banheira. Isso parece errado, então Wang para de usar a energia em seu prédio e tenta escanear o jardim, mas ele fica com medo quando um gato olha para ele. Wang acaba caindo de joelhos, um sistema o avisa que, se ele continuar usando seu teletransporte e melhorias sensoriais, então ele ficará sem energia. Para um iniciante, Wang é muito bom em controlar seus poderes, mas seu corpo não está acostumado a queimar tanta energia, então ele acaba desmaiando. Algumas horas depois, Wang acorda em sua cama, e ele percebe, ele pode ter exagerado com o treinamento ontem à noite, então ele terá mais cuidado a partir de agora. O sistema trouxe Wang de volta para seu quarto, depois que ele desmaiou porque ele precisa de muito descanso. Wang de repente percebe, ele não pode mais ouvir a voz do sistema em sua cabeça, e pergunta o que está acontecendo. O sistema explica, ficar ligado ao corpo de Wang consome energia, e ele não pode deixar Wang morrer de exaustão energética, porque ele iria desaparecer também. Isso faz sentido para Wang, mas ele ainda está tendo dificuldade em acreditar que ele tem superpoderes agora. Ele tenta pesquisar para obter informações sobre o cubo na internet, mas, infelizmente, não há nenhum indiano com um tutorial para isso, então ele vai ter que descobrir por conta própria. Só então ele recebe uma mensagem de Yao, e ela está perguntando ele se ele quiser almoçar com ela amanhã. Wang está animado no início, mas então ele se lembra do que Sun Jun fez com ele, e ele jura que vai fazê-lo se arrepender, mas não agora, porque ele ainda fica sem energia muito rapidamente. Ele perguntou ao sistema se houver alguma maneira de ele aumentar sua porção. Diz a ele que há um embutido, função de atualização automática. Então, absorvendo uma gema de energia, Wang pode ficar mais forte. Wayne se empolga e pergunta que tipo de joias ele precisa para a atualização. Então o sistema diz a ele que ele pode usar pedras. Teoricamente, qualquer rocha aleatória poderia ter energia armazenada dentro dela, mas ele teria mais sorte usando pedras, como aquele crisolito valioso na prateleira, ou o anel de diamante inestimável de sua mãe, que não pode se dar ao luxo de usar pedras tão caras no sistema. Mas o sistema diz a ele que ele não precisa se preocupar, porque aqueles não têm energia suficiente em primeiro lugar, mas o sistema conseguiu encontrar uma joia fora que deve ter energia suficiente para dar a ele um upgrade decente. Wayne pergunta onde está, e o sistema diz a ele que está no jardim do andar de baixo. Wang não perde tempo e se teletransporta para baixo com uma pá na mão. Ele então pergunta onde ele deve começar a cavar, mas o sistema encoraja-o a tentar encontrá-lo por conta própria. Com sua consciência espacial, vale a pena tentar. Então o vinho fecha os olhos e começa a escanear a área. Eventualmente ele localiza algo perto daquela árvore, então ele se aproxima e desenterra. Ele acha difícil de acreditar que esta rocha realmente tem poder dentro dele, já que parece uma pedra laranja brilhante regular, mas o sistema garante ele que pode ser usado para sua atualização. Wang pergunta o que ele deve fazer a seguir. Então, o sistema diz a ele para colocar a gema em seu cubo interno. Wang entra no espaço do cubo e segura a pedra contra a parede, e alguns segundos depois é absorvido. Ele está surpreso que isso realmente funcionou, e ele já está começando a sentir o poder correr em seu corpo. O sistema explica que o poder da pedra aumentou a força de Wang por 2 e sua resistência por 1, e se ele continuar absorvendo Power Stones, ele pode melhorar muito sua habilidade de combate. Na manhã seguinte, o alarme de Wang dispara, então ele sai da cama, mas ele ainda está com sono, porque ele passou a noite toda caçando Power Stones. Ele de repente se lembra que ele tem que ir para a escola hoje, então ele corre para se parar e corre para sua classe. Alguns minutos depois, assim que ele chegar lá, e eu começo a pedir uma explicação a ele, depois de tudo o que aconteceu ontem à noite, mas então, ela percebe que todos na classe estão olhando para ela, e eles ainda lembre-se dela admitindo que gosta de então eles começam a provocá-la sobre isso. Só então há uma comoção na porta da frente, que Sun Jun acabou de aparecer, e a primeira coisa que ele fez depois de chegar aqui foi ordem um de seus subordinados para chutar um cara aleatório no corpo. Sun Jun claramente invadiu a escola porque ele está atrás de Wang, então Yeo está preocupado, mas Wang diz a ela para se acalmar e voltar para seu assento. Por enquanto, Sun Jun ouviu que Wang ainda estava vivo, então ele caminha para frente da classe e exige saber onde ele está. Assim que ele diz o nome de Wang, todos na aula olham para ele, porque eles são todos um bando de delatores. Wang tenta ignorar o problema e espera que Sun Jun simplesmente desista e vá embora, mas ele já viu Wang, então ele começa a subir as escadas para chegar até ele. Não parece Wang será capaz de sair disso sem lutar, mas com seus novos poderes, ele deve ser capaz de lidar com ele em uma luta. Só para ter certeza de que ele perguntou ao sistema
sistema se ele tem uma boa chance de ganhar, e o sistema diz a ele que esta será uma vitória fácil, porque o poder de combate médio das pessoas aqui é 5 e o poder de combate atual de Wang é 22. De repente Yao tenta falar com Sun Jun sobre isso, porque ela não quer que Wang se machuque, mas Sun Jun apenas se aproxima dela e começa a merda. Falando Wang, Yao diz a Sun Jun para sair já, mas Wang já teve o suficiente desse desrespeito. Então ele se levanta e pede desculpas a Yao por deixar Sun Jun assediá-la por tanto tempo, mas ele diz que vai cuidar dele. Agora Sun Jun está ofendido que Wang acha que pode cuidar dele, então ele o agarra pelo colarinho e ameaça matá-lo. No entanto, Wang agarra seu braço e aperta com tanta força que Sun Jun momentaneamente reavalia suas decisões. Wang diz a Sun Jun que se ele continuar assediando ele e Yao, então ele não terá escolha a não ser fazê-lo se arrepender. Sun Jun ainda está tentando descobrir quais esteroides Wang demorou para ter tanta força, mas de repente o professor da classe chega e ele diz a Sun Jun e seus homens para sair, porque eles não fazem parte desta classe. Sun Jun não quer que o professor chame a polícia, então ele concorda em sair, mas antes que ele faça, ele sussurra no ouvido de Wang e diz a ele para vir para a quadra de basquete de North City esta noite, se ele não quer que Yao se machuque. Sun Jun então sai e Yao pede a Wang para dizer a ela, e Sun Jun sussurrou em seu ouvido, mas Wang diz a ela que não era importante. Coincidentemente, ele diz que sua cabeça de repente começou a doer, então ele pode ter que matar a aula hoje. Enquanto isso, na quadra de basquete, Sun Jun ainda não consegue entender como Wang de repente se tornou forte o suficiente para deixar hematomas no pulso, mas ele encolhe os ombros por acaso, que não tem como. Ele está batendo na academia com tanta força, e ele jura que fará Wang pagar por humilhá-lo assim. Um pouco mais tarde, Wang chega à quadra de basquete e ele exige saber onde está Sun Jun. Ele encontra Sun Jun sentado no topo das arquibancadas e Sun Jun ri, porque não há como Wang escapar agora e não há chance de Wang vencer essa luta, porque Sun Jun nunca planejou ter um contra um. Ele vai pular Wang com toda a sua gangue. O sistema avisa Wang que ele pode ser cozido aqui, porque há 13 oponentes aqui. Wang ainda é ciente em seus poderes, então ele pergunta ao sistema quais são suas chances de ganhar, e para seu horror o sistema diz a ele só tem 20% de chance de ganhar. Wang de repente não se sente mais tão confiante e Sun Jun percebe isso, então ele começa a zombar dele ainda mais. Ele reúne todos os seus homens, todos eles ficam na frente de Wang, mas antes que ele comece a bater, ele diz que dará a Wang uma última chance de se desculpar e implorar por misericórdia. No entanto, Wang começa a insultar Sun Jun e sua gangue de North City por estar com muito medo de lutar em 1 a 1. Ele está tentando atrair Sun Jun para lutar sozinho, então ele tem uma chance melhor de ganhar, e Sun Jun sabe disso, mas ele não pode deixar esse insulto passar, então ele está prestes a balançar em Wang, mas antes que ele faça, um de seus homens sai e diz, ele lutará com Wang por Sun Jun. Kong é o lutador mais forte da gangue de Sun Jun, então todos têm certeza de que Wang não tem chance contra ele, e até Wang não tem certeza se pode lidar com ele. Então ele pediu ao sistema para analisar o poder de combate de Kang, mas são apenas 10%, então não devemos ser muito difíceis de vencer. Kong pega uma bola de basquete e se prepara para jogá-lo em Wang, mas o sistema o avisa para que ele se esquive a tempo. Kong então tenta socar Wang, mas ele está bloqueando e tecendo, como se ele fosse um lutador profissional. Enquanto isso, de volta à aula, Yale estava preocupada com Wang, porque ele estava agindo de forma suspeita antes, e agora ele não atende o telefone, então ela decide fazer algo a respeito. De volta à academia, Kang ainda não conseguiu acertar um único golpe em Wang, e ele está começando a se desgastar, então Wang só precisa dar o golpe final. Agora Kang ataca Wang novamente, mas Wang ainda é muito rápido para ele, então ele pega a perna de Kang e de lá está apagado para ele, porque Wang bate nele com um soco elétrico e joga Kang em uma parede. Os outros membros da gangue não podem acreditar que Yang foi realmente derrotado por um ninguém como Wang, então eles perguntam a Sun Jun o que devem fazer. Sun Jun apenas ri e grita que, mesmo que Wang fosse capaz de derrotar Tiang, ainda há muitos deles para ele lutar de uma vez, então ele ainda vai perder. Wang pergunta ao sistema se suas chances de ganhar contra a gangue subiram em tudo. E já que o cara ainda está desmaiado, há uma pessoa a menos para lutar, mas as chances de Wang de ganhar ainda são de apenas 30%. Então ele pode estar em apuros reais, agora ele não tem escolha a não ser lutar contra todos eles de uma vez. Então Wang fica em posição e começa a se defender de seus ataques, mas ele não consegue acompanhar todos eles, então ele é chutado por trás. Wang levou esse chute pro lado pessoal, então ele se vira e apaga o cara, toda a geração futura em um chute. Ele então o joga na frente de Sun Jun, e Sun Jun está começando
começando a ficar preocupado, então ele diz a todos para cercar Wang imediatamente. Wang não pode se deixar ser encurralado, então ele vira para as arquibancadas, começa a correr para criar alguma distância entre eles. Ele então pula e a perna varre um cara, mas no processo ele é agarrado por trás. Ele tenta tirar o cara de cima dele, mas antes que ele perceba, ele leva um chute no estômago e é derrubado no chão. Aquele chute doeu muito, mas ninguém vai deixá-los pegá-lo desprevenido novamente, então ele está pronto para enfrentá-los tudo de uma vez. No início ele é oprimido por seus ataques constantes, mas desta vez ele pode sentir o ataque furtivo chegando, então ele se esquiva, pega a perna do cara que levou um chute nele, ele então balança o cara e o joga direto no rosto de Sun Jun, e Sun Jun está finalmente começando a perceber quão aterrorizante é a força de Wang. Wayne então começa a caminhar até Sun Jun, mas o sistema o avisa que ele precisa fazer uma pausa, porque ele quase esgotou toda a sua energia. Em seu estado atual, não há como ele vencer Sun Jun em uma luta, mas mesmo que seja apenas um blefe, Wang ainda quer assustar Sun Jun o suficiente para que ele nunca cause problemas para Yao novamente. Só então o chefe da gangue de South City aparece, e ele está aqui para tirar sarro de Sun Jun e a gangue da cidade do norte por perder uma luta contra um único cara. Ele diz a Sun Jun que se ele não pode bater em um cara, então ele não tem o direito de se chamar o chefe da gangue de North City, então ele deveria desistir já. Mas o Wang o interrompe no meio da frase. Ele pode dizer que há claramente algum pré-carne existente entre as gangues de North e South City, mas isso não tem nada a ver com ele, então ele não quer se envolver. No entanto, embora Hun nunca tenha conhecido Wang antes e não tem ideia de que ele estava lutando contra Sun Jun, ele decide enviar seus subordinados para espancá-lo apenas para provar um ponto que o sistema avisa Wang que ele está nenhuma chance de vencê-los em uma luta frontal. Com seus níveis de energia atuais, então Wang tem que correr por sua vida. Wang pede ao sistema para teletransportá-lo, já que ele tem pouca energia. Ele tem que esperar o tempo de espera, então ele continua correndo até que ele chegue ao lado da escada. O tempo de espera acabou para que ele possa finalmente se teletransportar novamente, e a primeira coisa que ele faz é desligar todas as luzes. Enquanto todos estão se atrapalhando no escuro, Wang se teletransporta atrás deles, e depois de olhar Wang direto na cara, Wang o joga no chão. Ele então passa a bater em cada membro da gangue de Wang. Então no momento em que as luzes são acesas novamente, Wang é o único que resta de pé. Então Sun Jun está ainda mais apavorado com ele. Agora de repente, eu ouço um homem gritando do lado de fora da academia, e parece que Yao chamou a polícia, porque ela estava preocupada com Wang. A polícia está atualmente tentando passar pelas portas trancadas, e Amarelo pediu-lhes para se apressarem, porque sua amiga pode estar em perigo lá. Não será capaz de sair do prédio sem ser manchado, e ele não quer ter problemas por lutar, então ele precisa inventar algo rapidamente. Ele olha para Sun Jun e se teletransporta na frente dele, então Sun Jun fica de joelhos e começa a implorar perdão. Isso dá a Wang uma boa ideia, então ele diz que vai perdoar Sun Jun, mas apenas com uma condição. Quando a polícia finalmente abriu a porta, eles veem Sun Jun segurando Wang pelo colarinho e fingindo dar um soco nele. Só o Junho e Hun acabam tendo problemas por começar uma luta em grupo na academia, mas Wang escapou Scott livre porque ele convenceu os policiais de que ele era um inocente espectador que pegou no fogo cruzado. Ele também fez Sun Jun prometer nunca mais incomodar Yao para que o problema seja resolvido, mas aquela luta fez Wang entender que há limites para seu poder, então ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Para fazer isso, ele precisa encontrar mais joias de poder. Ele vai procurar em uma joalheria, mas ele logo percebe que ele está muito falido para pagar qualquer um desses, e ele não quer roubá-los também. Ele considera brevemente obter uma mamãe açucarada para que ele possa comprar as joias, mas isso não vale a pena, então Wang decide sair e procurar joias de poder na natureza. Ele recebe um monte de equipamento e vai para a cordilheira mais próxima para que ele possa começar a procurar algumas joias, e ele encontra alguns, mas um está sob uma rocha gigante, um está no fundo de um lago e outro está preso 15 metros abaixo do solo. Então não há como alguém chegar a ele por conta própria. Só então o sistema alerta Wang porque acabou de localizar uma caverna subterrânea e tem muita energia de pedra de poder nele. Wang está curioso, então ele tenta se teletransportar para a caverna, mas por algum motivo, embora esteja dentro do alcance, ele não pode entrar no sistema. Explique. Se uma área estiver completamente isolada, então Wang não pode se teletransportar para dentro. Para se teletransportar para a caverna, ele precisaria de pelo menos um espaço de 1 centímetro para entrar, mas Wang não tem força para cavar todo o caminho. Lá ele pensa nisso por um segundo, e se tudo que ele precisa é estar perto de uma lacuna na caverna,
Ele provavelmente deve ser capaz de encontrar um perto do lago. A água é obrigada a ter uma estrada para o chão, então depois de escanear, ele encontra uma pequena lacuna que leva para a caverna. Uma vez que ele é teletransportado para a caverna, ele cai porque ele não estava esperando o chão, que para ser tão escorregadio que ele tira sua lanterna e começa a olhar ao redor da caverna para ver se ele pode encontrar alguma coisa, mas tudo que ele vê é um sapo aleatório. De repente o sistema informa Wang que detectou pedras de poder diretamente na frente dele, mas não há nada além de uma parede aqui. Então Wang fica incrivelmente frustrado. Depois de todos os problemas que ele passou para descer aqui, ele ainda não consegue chegar às pedras de poder, mas então ele sente uma rajada de vento em seu rosto. Ele percebe que se houver vento, deve haver um buraco em algum lugar. Assim que ele encontrar a lacuna, Wang se teletransporta para dentro depois de se teletransportar através da guerra. Wang se encontra em uma seção inteiramente nova da caverna. Ele dá alguns passos à frente, mas ele não estava prestando atenção, então ele quase cai da beira de um penhasco. Felizmente ele conseguiu se salvar, mas sua lanterna se foi. Agora ele decide fazer uma pausa e tentar identificar as joias antes que ele faça qualquer outra coisa. Mas acontece que Wang não está sozinho aqui. Ele consegue localizar as joias em um aglomerado do outro lado da caverna, mas enquanto ele está tentando descobrir como chegar lá, já que eles estão fora de seu alcance de teletransporte, uma cobra gigante se aproxima por trás dele. Mas assim que a cobra está prestes a comê-lo, Wang decide apenas se teletransportar de rock para rock até que ele chegue às joias. Então ele se teletransporta para longe antes que a cobra pudesse mordê-lo. Ele ainda não percebeu que há uma cobra nesse túnel, então ele decide andar o resto do caminho. Enquanto ele espera por seu tempo de espera de teletransporte para acabar, ele eventualmente chega perto o suficiente que o sistema pode identificar 12 pedras de energia diferentes. Aqui então Wang está realmente animado, mas vai ser difícil chegar até eles, porque as formas perto da energia, pedras são muito estreitas. Ele ainda está completamente sem saber que a cobra está tentando comê-lo, e ele não quer arriscar cair para a morte, então ele está hesitante em se teletransportar para lá, mas não há outra maneira. Tão pouco antes da cobra mordê-lo, Wang se teletransporta para baixo e se agarra a uma rocha para salvar sua vida. Agora que ele está perto o suficiente das pedras de poder, Wang amarra uma corda a si mesmo por segurança e começa a minerá-los, e depois de obter seu primeiro, ele está incrivelmente feliz. Mas quando ele tenta pegar o segundo, sua mão escorrega e ele acidentalmente a deixa cair todo o caminho até o fundo da caverna. Ele não pode se dar ao luxo de perder aquela joia, então ele tenta usar sua consciência espacial para localizá-lo, mas para seu horror, ele sente algo enorme bem ao lado dele. Enquanto a cobra tenta mordê-lo, Wang escorrega e cai da borda do pilar. Então a cobra mergulha atrás dele. Felizmente, a corda em volta da cintura de Wang o impede de cair, então a cobra sente falta dele e cai na água. No entanto, momentos depois, a corda se encaixa e Wang acaba caindo na água também. Agora ele está em perigo de se afogar, mas a cobra ainda está tentando comê-lo. Então Wayne pega sua pá, tenta afastar a cobra, mas pá não faz absolutamente nada. Então Wang é capturado pela cobra e começa a espremer a vida dele. Wang pede ao sistema para teletransportá-lo para a dimensão Q, mas o sistema diz a ele que ele não pode fazer isso. Enquanto a cobra está segurando ele, assim como um último esforço, Wang enfia a pá na cobra. Para fazê-lo libertá-lo, a cobra o libera, mas Wang já está desmaiado por falta de ar. Então o sistema automaticamente teletransporta-o para a dimensão do cubo, e uma vez que Wang recupera a consciência, ele diz ao sistema que ele vai se fundir com todas as joias ele acabou de coletar. Isso é certamente uma opção, mas o sistema informa que quer que haja uma maneira melhor de fazer isso. Ele atualmente tem 11 joias de poder elementar, mas eles podem ser sintetizados em uma joia de poder avançada, e um poder avançado Gen vai conceder-lhe muito mais poder. Wayne obviamente quer uma Power Gen avançada, mas o sistema diz a ele levará 4 dias para sintetizar as joias em um avançado, mas eles não têm esse tipo de tempo. Então o sistema diz a Wong ele pode sintetizar 9 das joias, e então use 2 deles agora, para que ele possa lutar contra a cobra. Uma vez que ele terminou de absorver as 2 joias elementares, Wang se teletransporta de volta para o cubo, e a cobra imediatamente o ataca novamente. No entanto, desta vez, Wang bloqueia facilmente seu ataque e mata a cobra instantaneamente. Wang está honestamente desapontado que a luta foi tão fácil, já que ele esperava mais um desafio, mas ele é grato pela vitória fácil. Independentemente, ele entra na água para dar uma olhada no cadáver da cobra, mas para sua surpresa, ele encontra outra joia de poder lá, e este parece muito bonito, então por que tem uma boa ideia sobre o que fazer com isso? Enquanto isso, Sanjun e Huan se encontram em um clube, e Huan parece determinado a se vingar contra Wang. Huan quer se vingar de Wang, mas Sanjun não acha que vale a pena.
pena, porque não há como vencê-lo, mesmo com a força combinada de ambas as gangues. Wang ainda limparia o chão com eles, mas Huan tem um plano. Ele diz a Sandin que Lu está de volta à cidade, e assim que Sandin ouvir esse nome, ele fica apavorado. Ele grita com Huan, o que seria uma sentença de morte, até mesmo considerar pedir ajuda a Lu com isso, mas Huan não é estúpido o suficiente para isso. No entanto, ele é estúpido o suficiente para pensar que pode manipular Lu em se livrar de Wang para eles. Ele lembra Sandin que a razão pela qual Lu deixou a cidade há 2 anos foi porque ele brigou com alguém mais forte do que ele, um homem chamado Shixin. Sandin não sabe muito sobre Shiku, mas ele se lembra de Shiku tendo algo a ver com Shen Yao. Shen Yao estava estudando na biblioteca quando de repente o telefone dela tocou. Assim que ela respondeu, o cara do outro lado avisou que alguém estava vindo atrás dela. De repente, Shen Yao está cercado de 4 homens de terno, e esses caras não parecem estar aqui para dar-lhe doces. Então Shen Yao se levanta e corre direto para a porta, mas há um agente bloqueando seu caminho, então ela é forçada a correr pelo corredor. Ela eventualmente encontra um armário, então ela abre a porta e se tranca por dentro para escapar dos agentes. Mas agora ela não tem para onde ir. Os agentes começam a tentar arrombar a porta, e Shen Yao está apavorado, mas apenas quando as coisas parecem sem esperança. O homem que ligou para avisá-la diz a ela para se virar. Atrás dela, há uma bolha de energia amarela flutuando, e dele uma mão se estende para agarrá-la. Então, Shen Yao fecha os olhos e espera pelo inevitável. No momento em que os agentes quebraram a porta, Shania se foi há muito tempo. Ela foi levada por Shiku, e ele é o cara que ligou para avisá-la sobre os agentes. Então ele está atualmente tentando levá-la o mais longe possível deles. Então ele está acertando todos os movimentos Parker no livro. No entanto, os agentes têm uma arma secreta para combater a Parker, uma arma. Shiku leva um tiro no ar e é quase ileso, mas ele não será capaz de fugir dos agentes. Assim então, ele coloca Shen Yellow para baixo, cria uma barreira para protegê-la. Enquanto ele se prepara para uma luta, ele pula da borda e assim que ele pousa, ele bate em um dos agentes com um soco que definitivamente o fez começar a cheirar o som. Outro agente corre para atacá-lo, então Shiku dá um soco nele, enquanto também se defende de 2 outros agentes. Eventualmente, um deles consegue enfrentar Shiku, e agora que ele o pegou, ele arrasta Shiku para o ar. Depois de uma breve briga no ar, o homem consegue bater Shiku em um prédio, com a ajuda de seus 3 aliados, mas quando a poeira assenta, todos os 3 aliados foram nocauteados. Shikaku, por outro lado, está perfeitamente bem, mas, tenho certeza, pelo menos 10 pessoas inocentes acabaram de morrer naquele prédio. Shikaku ainda tem um agente enfrentando-o, então ele flutua de volta para fora do prédio e tira o casaco, porque as coisas estão prestes a ficar sérias. O agente está cansado de perder tempo, então ele decide dar tudo de si, e pega um segundo prédio para usar como projétil. As pessoas naquele prédio provavelmente estão desejando. Eles ligaram dizendo que estavam doentes para trabalhar agora, mas não há nada. Eles podem fazer como o agente joga o prédio em Shiku, mas sem nem suar. Shiku pega o prédio com seus poderes, quebra e joga os blocos de volta no agente. O agente tenta se defender, mas Shiku simplesmente comprimiu todos os blocos até que ocorre uma explosão massiva que envia Shiku e o agente para uma versão espelhada do mundo. Shiku está irritado porque as coisas acabaram assim, porque vai causar muitos problemas para ele, e ele ainda tem que lidar com o agente primeiro. O agente saca sua arma e aponta para Shiku, e não tenho certeza do que ele acha que uma arma vai fazer quando Shiku acabou de pegar um prédio 1 minuto atrás, mas nada disso importa, porque a arma não funciona nesta dimensão, e Shiku está sem tempo de qualquer maneira. A energia amarela começa a cercar Shiku, e como faz? Bate o agente para trás na água. O tempo então começa a retroceder, e Shiku espera que as coisas possam ser diferentes. No próximo loop, eventualmente, tudo volta ao normal, e Shen Yao acorda em sua mesa na biblioteca. Ela não se lembra do que acabou de acontecer, e ela encontra um jovem Wang parado ao lado dela, e pedindo ajuda, porque ele não entende sua lição de matemática. De volta ao presente, Wang continua falando sobre seu plano. Luo tem uma grande briga com Shiku, então se eles jogarem suas cartas direito, então eles podem forçar Wang a brigar com Luo. Usando Yao como isca no dia seguinte, Wang deve se encontrar com Yao para um encontro, mas ela está atrasada. Quando ele tenta ligar para o telefone dela, ela não responde. Ele acha estranho, já que o amarelo nunca ignora suas ligações, mas ela pode estar ocupada, então ele decide esperar um pouco mais para ela chegar. No entanto, ele eventualmente ouve alguém falando sobre um incidente que aconteceu
no complexo de apartamento, onde o amarelo fica, e o Wang tem um mau pressentimento sobre isso. Então ele sai correndo para ir verificar o amarelo, mas para sua consternação, quando ele chega, ele encontra o lugar cheio de carros da polícia. E a mãe de Yeo está chorando porque Yeo foi sequestrado. A polícia diz, eles vão investigar para encontrar Yao, mas Wang não vai esperar por isso. Então ele precisa descobrir quem está por trás disso. Só então, Wang percebe Sang-jun caminhando no meio da multidão próxima, e ele sabe que deve ter algo a ver com isso. Então um pouco depois, Wang o encurrala em um beco escuro, e exige uma explicação. No início, Sang-jun tenta se fazer de bobo, e age como se não soubesse de nada, mas então Wang faz um buraco na parede, e avisa Sang-jun que a mesma coisa vai acontecer com a cabeça dele, se ele não começar a falar logo. Sang-jun imediatamente começa a delatar, e diz, Wang, tudo sobre o plano que Huan veio com. Enquanto isso, Huan está lamentando a existência do cérebro idiota, células que o fizeram pensar que este era um bom plano. Lu já descobriu que Huan estava tentando usá-lo, e ele odeia ser manipulado, mas ele também odeia Shiku. Então se o plano de Huan atrair Shiku, então ele vai jogar junto, mas isso não significa que ele perdoou Huan. Então Lu está jogando gol com a boca de Huan. Shen Yao está amarrado no canto da sala, e ela está apavorada, depois de ver o que Lu acabou de fazer com Huan. Então ela tenta evitar contato visual, mas então ele caminha direto até ela. Ele diz que vai fazer algumas perguntas a ela, e é melhor ela não mentir para ele, porque ele não está acima de reorganizar o rosto dela. Como ele fez com Huan, ele pergunta a ela qual é a relação dela com Shiku. Mas Yao honestamente nunca ouviu falar do cara antes. Lua não acredita nela, porque eles têm registros de Shiku arriscando sua vida contra homens extraordinários apenas para salvá-la, então não tem como ela não saber quem ele é. É possível que Shiku a tenha salvado sem revelar sua verdadeira identidade para ela, então ela realmente não sabe quem ele é. Mas Shiku certamente sabe quem é Yao, e ele parece se importar muito com ela, então é estranho. E ele não apareceu para salvá-la ainda, mesmo que ela tenha sido sequestrada, e mesmo que Shiku apareça, o mordomo não tem certeza de que Lu será capaz de vencer contra ele com suas forças atuais. Lu acha isso um absurdo, porque ele gastou uma tonelada de dinheiro contratando um monte de lutadores profissionais por sua vingança, mas mesmo assim, eles não sabem o quão forte Shiku realmente é, então o mordomo não tem certeza se eles ganhariam contra ele, e pode não ser uma decisão sábia matar, ou mesmo machucar Yao, até que eles tenham um plano para lidar com Shiku. Lu entende o que ele está dizendo, então ele se acalma e concorda em deixar Yao sozinho por enquanto, e sai da sala. Enquanto isso, Sang-jun acabou de explicar como Hun convenceu Lu a sequestrar Yao por causa de sua conexão com Shikotsu Sim, que eu não entendo nada disso, embora, então se ele perguntar a Sang-jun quem é esse Shiku, e por que Lulu acredita pode usar Yao para atrair Lukoi, só o Junho lembra Wang do incidente que aconteceu com Shen Yao vários anos atrás, quando ela quase foi sequestrada. A história pública é que um aleatório, bom samaritano a salvou, mas na realidade, aquele homem era Shiku. Desde aquele dia, muitas pessoas tentaram encontrá-lo, mas nenhum conseguiu porque Shiku nunca sai vestígios de sua presença por trás, exceto uma vez. Quando ele apareceu, quebrou 2 dedos da Lulu. Desde aquele dia, Lulu está empenhada em encontrar Shiku, para que ele possa se vingar. Hun decidiu usar isso a seu favor, e deu a Lu algumas informações para que ele sequestrasse Yao, mas, para ser claro, Sang-jun foi contra o plano desde o início, então ele não teve nada a ver com isso. Wang já ouviu o suficiente, então ele está pronto para salvar Yao, e desde Sang-jun não estava envolvido, Wang vai deixá-lo ir. Wang finalmente chega ao canteiro de obras, onde Yao está sendo mantido, mas quando ele se aproxima, o sistema o avisa que existem 7 poderosos artistas marciais. Lá Wang percebe que isso pode ser problemático, então ele perguntou ao sistema se for feito o processamento dessa gen avançada ainda, mas ainda levará mais 30 minutos para sintetizar. Agora Wang poderia esperar até que ele obtenha seu aumento de poder, mas ele não sabe se Yao está seguro, então ele não pode perder tempo. Enquanto ele caminhava em direção ao prédio, Lu e Suekyu vêm, e mesmo que Wang não seja Shiko, Lu acha que vai ser divertido atormentá-lo. Então ele ordena que seus artistas marciais lidem com ele, mas eles só podem lutar contra ele um de cada vez, porque pulando nele de uma vez não seria divertido assistir alguém caminhar até o portão da frente, e ele está prestes a quebrar a fechadura para entrar, mas ele é parado por um artista marcial, Pablo. Ele avisa Wong a fechadura é reforçada com uma barreira sobrenatural, então se ele tentar romper com força bruta, ele sofrerá reações severas e morrerá. Nesse caso, Wong diz a ele para entregar a chave da fechadura, mas Pablo não pode fazer isso. Ele tem ordens para matar qualquer um que tente subir as escadas, então ele está dando ao Wong a chance de recuar e ir para casa. No entanto, Wang não tem intenção de abandonar Yao, e se Pablo vai tentar atrapalhar
falhar, então Wang vai ter que bater nele, de acordo com o sistema. Pablo tem um nível de potência de 52, e o nível de poder de Wang ainda é de apenas 50, então ele está em grande desvantagem aqui. Pablo dá o primeiro soco, e parece que teria sido fatal, mas Wang conseguiu se esquivar a tempo e acerta um chute em seu rosto. No entanto, não causou absolutamente nenhum dano a ele. Pablo é mais forte e mais durável que Wang, então mesmo que Wang seja um pouco mais rápido que ele não será capaz de pousar qualquer golpe decisivo com os punhos. Mas então, Wang percebe que esta é uma briga de rua. Assim como o homem ataca ele novamente, ele teletransporta um martelo próximo em sua mão e cavernas em seu crânio com ele. Enquanto Pablo está tirando uma soneca potencialmente permanente, Wang pega a chave e segue para o próximo andar. Enquanto ele subia correndo as escadas, um sistema avisa Wang que o próximo lutador tem um nível de potência de 75. Mas Wang não hesita, corre para a sala. Assim que ele entra, ele percebe que todas as luzes estão apagadas, então a sala está escura como breu. O artista marcial neste andar, Lee, é um assassino que dominou a técnica de apagar sua presença. Em lugares escuros, todos os seus pontos de estatística foram despejados em furtividade para que ele pudesse facilmente se aproximar de Wang e matá-lo antes que ele perceba o que está acontecendo, ou pelo menos esse seria o caso. Se Wang não tivesse consciência espacial, Wang sabe exatamente onde Lee está, então ele está tentando atacar Wang por trás. Wang tira um bastão de seu inventário e bate Lee bem nas nozes. Dois artistas marciais no andar superior têm observado Wang subir os andares e eles são surpresos que ele conseguiu vencê-los tão facilmente, mas seu próximo oponente será Beowulf e o homem não acha que Wang tem chance. Ele prevê que levará apenas alguns segundos para Beowulf esmagá-lo, mas se por algum milagre alguém conseguir derrotá-lo, então ele terá que enfrentá-los e a garota está particularmente animada. Wang finalmente chega ao próximo andar e Beowulf está parado lá, esperando por ele de costas. Ele está prestes a fazer um discurso sobre como é impressionante que Wang chegou até aqui, mas Wang pula as cenas cortadas e tenta acertá-lo com um bastão imediatamente. No entanto, Beowulf o pega e joga Wang no chão. Aquele único golpe derrubou todo o vento do sistema de Wang, então ele sabe que não tem chance contra Beowulf como ele é agora, mas felizmente o sistema o informa que o avançado gema está quase totalmente processado, então ele só precisa sobreviver por 1 minuto para que ele possa obter seu aumento de estatísticas. Sim, isso vai ser muito mais difícil do que ele pensava, porque Beowulf está atualmente acertando combos em Wang e não há nada que ele possa fazer sobre isso. Wang tenta chutar Beowulf, mas chegar perto dele foi um erro, porque Beowulf pega a perna de Wang, quebra o braço dele e então o soca direto através de um pilar. Wang estaria morto agora, mas 1 minuto se passou, então o sistema começa a integrar o poder do avançado Gen. Isso cura o corpo de Wang e aumenta todas as suas estatísticas, então ele está pronto para retomar a luta, mas desta vez a balança está inclinada a seu favor, já que Wang está de pé novamente. Beowulf se prepara para mais uma rodada de batalha, mas com um único soco, Wang o manda voando pela sala. Esse soco tem Beowulf questionando tudo. Ele trabalhou porque ele não pode acreditar em um guerreiro de nível C como ele perderia para uma criança aleatória, mas aquele garoto aleatório começa a acertá-lo com um flash preto e derrubá-lo através da parede. Luo tem assistido tudo nas câmeras, e ele está furioso que os artistas marciais altamente treinados, que ele pagou, estão perdendo para uma criança que ele nunca ouviu falar. Talvez tivesse sido melhor fazê-los pular Wang final, mas o mordomo garante a ele que os próximos 2 artistas marciais com certeza vai derrotá-lo. Eles são da Million Martial Arts Alliance, e é seguro dizer que eles são verdadeiros profissionais. Milhões de pedras são forçadas a serem contadas, mas a garota é ainda mais assustadora do que ele. Desde que ela chegou aqui, ela está usando uma pulseira de restrição para limitar seus poderes e se ela fosse removê-lo, não há como dizer a quantidade de destruição que ela poderia causar. Wang agora está subindo a escada para chegar ao próximo andar, mas o sistema o avisa que sua frequência cardíaca está disparando e ele está passando por um severo estresse psicológico. Wang está bem ciente disso e ele está estressado porque ele pode sentir a aura aterrorizante vindo das pessoas no próximo andar, mas não importa o que, ele precisa continuar para que ele possa salvar Yao. Este foi o fim do episódio 5.